Paz e bem, meus irmãos, minhas irmãs. Estamos na quarta-feira, dia 25 de outubro. A família franciscana celebra hoje Santo Antônio de Santana Galvão, mais conhecido como Frei Galvão. Ele viveu de 1739 a 1822. É um santo que nasceu no Brasil, viveu no Brasil e morreu no Brasil. O nosso evangelho de hoje é retirado do livro de Lucas, capítulo 12, versículos de 39 a 48. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Ficai atentos, ficai preparados, porque não sabeis o dia e nem a hora que virá o Filho do Homem. Se um homem soubesse a que horas viria o ladrão para arrombar a sua casa, ele vigiaria e não permitiria. Por isso também eu vos digo, ficai preparados. Pedro tomou a palavra e perguntou ao Senhor: Mestre, dizes esta parábola para nós ou para todos? E Jesus respondeu: Qual é o servo bom e fiel, que o Senhor colocará à frente da sua casa, para dar comida e proteger os seus outros empregados na hora certa? Feliz será aquele empregado, se quando o seu senhor voltar da viagem o encontrar agindo assim. Mas se ele começar a pensar, o senhor está demorando, e começar a maltratar os outros empregados, beber, comer, aquele senhor voltará na hora que ele não espera, no dia que ele não pensava, e lhe dará a recompensa dos ímpios. E eu vos digo, a quem muito é dado, muito será cobrado, e a quem muito foi concedido, muito será exigido. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, novamente o Senhor volta a tocar no tema da esperança ativa. Novamente ele volta a falar da parousia. E quando vocês ouvirem a palavra parousia, pensem numa segunda vinda de Jesus. Aquilo que está no nosso creio que ele há de vir de julgar os vivos e os mortos. E aquilo que também está na nossa liturgia: anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição, vinde, Senhor Jesus. Novamente o Senhor toca nesse assunto da vigilância, de viver com os rins cingidos e com as lâmpadas acesas. Porque já se haviam passado ali mais de 50 anos entre a cruz e a ressurreição de Jesus. E novamente surge um problema: a demora da vinda do Senhor. Isso foi desanimando alguns, isso foi decepcionando outros, e com isso acarretou o abandono da fé da parte de muita gente, ou que permanecia no caminho, mas de modo tortuoso, já não tendo mais esta consciência de que a vida cristã é uma esperança. Esperamos a vinda do Senhor Jesus Cristo. Por isso Jesus vai falar nesta manhã duas parábolas: a parábola do dono da casa e do ladrão, e também a parábola do Senhor e do administrador. E em todas as duas palavras o Senhor vai chamar a atenção de cada um de nós para uma vigilância. Viver com os rins cingidos quer dizer em situação de prontidão, mas também com as lâmpadas acesas. Porque todos nós podemos perder o rumo, todos nós podemos perder o ânimo, todos nós podemos mergulhar no desencantamento muito grande. Todos nós iniciamos um segmento de Jesus. Todos nós vivemos esse segmento de Jesus, ou na vida consagrada, ou na vida sacerdotal, ou na vida matrimonial. E quando as motivações não foram muito consistentes, então lá no meio da caminhada, todos nós podemos então ser invadidos por dúvidas, todos nós podemos ser invadidos por pensamentos errados, e isso vai fazendo com que cada um de nós também nos acomodemos e percamos o rumo da história. Igual aconteceu com Moisés, que não entrou na terra prometida porque ele duvidou.
Assim pode acontecer comigo e assim também pode acontecer com você. Por isso, nessa manhã, Jesus fala dessas duas parábolas, porque a igreja está peregrinando. A igreja está peregrinando entre a fé e as incertezas. E Lucas também aqui oculta uma reclamação. O Senhor está demorando. E muitos já passaram a não acreditar mais nesta segunda vinda de Jesus. Achavam que era uma linguagem teológica, achavam que era somente uma fábula. E com isso a vida cristã então vira somente uma administração burocrática de uma instituição prestadora de serviço religioso. Mas não uma assembleia de testemunhas. Não uma assembleia de testemunhas que vive do mistério. Porque a igreja não existe para realizar expectativas, mas a igreja existe para celebrar mistérios. Aqui Jesus está tocando, então, algo muito difícil para todos nós na nossa caminhada, porque um caminho se faz caminhando, um segmento se faz seguindo. E quando as motivações não são claras ou não são inconsistentes, todos nós podemos ficar, então, desnorteados, e assim vamos ficando acomodados, preguiçosos, desanimados e perdidos. Por isso, Jesus chama a atenção novamente dos discípulos nesta manhã, para reacender neles a chama da fé nesta esperança. Creio que ele há de vir de julgar os vivos e os mortos. Meus irmãos, minhas irmãs, numa tempestade de teologias, numa tempestade de ideologias, todos nós podemos ficar desorientados às vezes. Porque se nós consultarmos às vezes 10 padres, nós teremos 10 respostas diferentes. De tal modo que nós vamos então viver a igreja do padre A, a igreja do padre B, a igreja do padre C, a igreja do padre E, e não mais a igreja una, santa, católica e apostólica. Hoje Jesus convida a mim e a você a mergulharmos de novo nesse mistério da nossa fé, porque nós vivemos uma esperança. A fé cristã é uma esperança. E por causa dessa esperança, nós somos convidados a trabalharmos, a servirmos o Senhor, a tomar conta das crianças, tomar conta dos jovens, tomar conta dos casais, servindo ao Senhor para que Ele nos encontre, então, alimentando o nosso povo. Alimentando não só com o pão material, mas também com o pão da palavra. Porque às vezes a nossa igreja pode dar o pão material para as pessoas, mas elas não querem comer o nosso pão espiritual. E isso deve ser uma grande advertência para nós. Devemos fazer o bem, dando o pão material a todo faminto, sem olhar a quem. Mas também devemos nos preocupar se o pão espiritual que nós estamos oferecendo, que nós temos para oferecer, se ele ainda consegue alimentar a vida das pessoas. E Jesus termina o nosso evangelho de hoje dizendo: a quem muito é dado, muito será cobrado. A quem muito foi concedido, muito será exigido. Será exigido muito mais do Papa Francisco, será exigido muito mais dos nossos bispos, serão exigidos muito mais também dos nossos párocos, dos nossos padres, porque a eles foi dado mais. Então, a quem muito é dado, muito será cobrado. A quem muito foi concedido, muito será exigido. E essa missão que Jesus dá, Ele dá aos apóstolos de todos os tempos, de anunciar a palavra, de alimentar o nosso povo com a palavra, de zelar e cuidar da saúde espiritual, moral, física do nosso povo, para que assim o Senhor também nos encontre como administradores fiéis e prudentes, que Ele colocou à frente da sua casa para zelar e cuidar do nosso povo. Nós aguardamos o Senhor Jesus Cristo realizando a nossa missão, de cuidar da sua seara, da sua messe. Logo mais às 7 horas da manhã, eu estarei celebrando aqui na Igreja de Nossa Senhora da Conceição e às 19 horas teremos a reunião do nosso Conselho de Pastoral Paroquial. Um grande fraterno e abraço para todos, paz e bem, até amanhã se Deus quiser. Santo Antônio de Santana Galvão, rogai por nós. Paz e bem.